Olá, tudo bem? Eu sou o Bombinha e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em 19 de agosto de 1981, era fundada a emissora que se tornaria uma das maiores redes de televisão comercial aberta do Brasil, o Sistema Brasileiro de Televisão, ou simplesmente SBT. Desde seu surgimento, a emissora tem sido dirigida pelo empresário e fundador Silvio Santos, que além de ser apresentador e animador em alguns programas da grade, é praticamente parte integrante do SBT. Há quem afirme que o SBT, sem o Silvio, não é o SBT. Senor Abravanel, que é seu nome de nascimento, começou a trabalhar muito cedo. Devido ao pai gastar toda a economia da família em cassinos, ainda novo, ele se viu obrigado a trabalhar e conseguir dinheiro de alguma forma. Foi quando passou a ajudar um camelô e pouco tempo depois, ele mesmo se tornaria um. Silvio tem a capacidade nata de vendas. A voz, até como ele mesmo já admitiu, sempre foi seu instrumento mais valioso de trabalho. O carisma também é uma característica inegável do empresário e apresentador. Desde suas primeiras apresentações em programas de auditório, ele tem mostrado uma interação pacífica com sua plateia, geralmente formada por mulheres. Talvez isso o tenha feito um camelô de sucesso. Tanto que aos 17 anos, ao ser flagrado por um fiscal, Silvio foi repreendido, mas ao invés de levar seus pertences, o fiscal o aconselhou a procurar um amigo na Rádio Guanabara, pois sua voz tinha potencial. Foi nessa época que ele passou a ser conhecido pelo pseudônimo artístico Silvio Santos. E ele chegou a trabalhar como locutor por algum tempo, mas não se contentou com salário. Preferiu, então, voltar a vender bugigangas nas ruas, onde permaneceu até seus 18 anos, quando foi servir o exército. Ao retornar, não quis mais trabalhar como camelô e seguiu sua carreira como locutor. Trabalhou em rádios como Mauá, Tupi e Continental no Rio de Janeiro, além de ter um espaço na barca que transportava passageiros para Niterói. Como ele pegava esse transporte diariamente, teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes na embarcação, que até então não contava com nada que entretivesse os seus passageiros. Silvio executava músicas e, nos intervalos entre elas, fazia publicidade de serviços e produtos. O sucesso foi tão grande que a barca passou a contar com bar e bingo. Cada cerveja comprada no bar dava direito ao passageiro participar de um bingo e concorrer a prêmios. Como resultado, a barca era um dos pontos que mais vendiam cerveja no Rio de Janeiro. Tudo isso graças às ideias de Silvio Santos. O destino traria uma decepção a Silvio. A barca sofreu um acidente e o equipamento de Silvio foi perdido no incêndio. Decepcionado, porém não derrotado. Através de um convite aos 20 anos, Silvio foi para São Paulo, ainda sem saber que a maior capital do país iria se tornar o palco das conquistas que iria ter. Em São Paulo, chegou a trabalhar em algumas rádios, mas foi na televisão que seu futuro seria definido. Em 1962, estreou na TV Paulista com o programa Vamos Brincar de Forca, já consolidando o estilo que une shows, espetáculos e gincanas e contava com plateia. Tempos depois, a atração passaria a se chamar Programa Silvio Santos. Nos anos 70, ele migrou para a TV Tupi, onde fez escola para montar sua própria emissora. Antes de se tornar SBT, Silvio já possuía a TVS e também era sócio na TV Record. Contudo, no início dos anos 80, o empresário conseguiu uma concessão por parte do governo federal e fundou oficialmente o Sistema Brasileiro de Televisão. Ao mesmo tempo, investiu e ampliou seus canais em boa parte do país, tornando-se uma rede nacional. No entanto, Silvio é um multi-empresário. Ele não é só apresentador e dono do SBT, como também possui uma holding, o Grupo Silvio Santos, que controla a empresa cinematográfica SBT Filmes, a gravadora SBT Music, a SBT Vídeos, que distribui vídeos na internet, a SBT Licensing, que é uma licenciadora de marcas, a Liderança Capitalização, responsável pela telecena, o Baú da Felicidade, que é um sistema de carnês pagos para concorrer a prêmios, a Jequiti Cosméticos e a rede de hotéis Jequitimar, entre outras empresas. Silvio conseguiu levantar um império, o qual
conta com a ajuda de pessoas próximas para ajudá-lo a conduzir os negócios, inclusive suas filhas. Renata Abravanel, por exemplo, está hoje na presidência do SBT. Rebeca Abravanel, sua outra filha, é vice-presidente e diretora executiva da Jequiti Cosméticos. Patrícia, além de apresentadora, é forte candidata a substituir o pai nos programas principais da emissora. Mas como assim? Silvio irá se aposentar? Bom, antes de responder a esta pergunta, vamos aos rumores que surgiram ultimamente dizendo que o SBT estaria à venda. Como vimos, o SBT é a joia de maior valor de Silvio Santos. É a alma dele. Não há como dissociar o empresário e empresa. De qualquer forma, no início de 2022, sites e mídias impressas começaram a divulgar que a televisão de Silvio Santos estava anunciada para a venda. De início, informaram que a emissora estava à venda no valor de R$1 bilhão. Chegaram a afirmar que o candidato mais forte para a compra era a Televisa, rede de televisão mexicana que tem contrato com o SBT, que já veicula algumas de suas novelas há bastante tempo. Até o apresentador Ratinho se reuniu com alguns empresários para oferecer a emissora com o aval do patrão. Ao mesmo tempo, o dono do grupo Massa também era cotado como um potencial comprador. Sobre o valor, Silvio informou que sim, seria mesmo R$1 bilhão. Mas de dólares, não de reais. Além da Televisa, outros interessados acharam esse valor muito alto. Alguns especialistas avaliaram se seria um bom negócio para alguém investir na emissora. Mesmo com faturamento na casa de R$1 bilhão, a compra do SBT não seria uma operação interessante, olhando a empresa isoladamente. Não interessa o que a empresa já conquistou no passado, e sim as projeções futuras para ela. E olha, o futuro não é nada fácil para emissoras de televisão, que terão que investir cada vez mais pesado para concorrer com a internet. O SBT faz parte de um grupo familiar e seu comando é meio um sistema de herança, e Silvio sabe muito bem disso. Ele sabe também que competir com seus maiores rivais, Globo, Record e Band, não é nada fácil, especialmente pelo fato de as maiores já terem se internacionalizado, ou seja, já possuem filiais fora do país, além de cacife para novos investimentos. Nesse caso, ele prefere manter sua joia na lapidação atual do que vê-la diminuir de tamanho e perder o brilho que ainda mantém. Então, em resumo, o SBT é uma emissora com baixo potencial de rentabilização a longo prazo, ainda mais se comparado ao imenso portfólio de investimentos de hoje em dia. Se a venda for mesmo decidida, o comprador deverá ter a emissora como sua operação secundária e fazer dela um canal para viabilizar outros negócios. Ao que parece, é mais fácil Silvio Santos anunciar sua aposentadoria ainda este ano do que vender o SBT. Sobre parar, é um outro assunto, que ele tem dado uma titubeada, ao mesmo tempo que parece mostrar cansaço, o que é compreensível. Silvio Santos não dá sinais de que vai parar tão cedo. Como ele mesmo disse, não pensa em deixar os palcos, pelo menos não enquanto estiver conseguindo fazer o que mais gosta, animar plateias enormes, considerando também as que se encontram em suas casas que o assistem todos os domingos. Então, comente aí o que seria do SBT sem o Silvio. Será que a emissora continuaria a mesma ou teria literalmente outra cara? Se gostou, não se esqueça do joinha, tudo bem? Inscreva-se, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e, se ainda achar por bem, torne-se membro do canal. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima aqui na Fatos Desconhecidos. Um abraço.